Uma das perguntas que eu mais recebo de vocês aqui nos comentários é sobre o tal plano de investidores do Internacional, o plano de debêntures. Afinal, durante a eleição, ambos os candidatos, Roberto Mello e Alessandro Barcelos, utilizaram exaustivamente as imagens dos bilionários Sonda e Elusmar. E agora o presidente Alessandro Barcelos está reeleito e até o momento não saiu o tal plano de investidores, plano de debêntures tão prometido durante a eleição, tão falado durante a eleição. E a pergunta que eu mais tenho recebido em relação a isso é o seguinte: tá, e aí, parou? Foi só promessa eleitoral? Bom, nessa sexta-feira eu fui atrás de maiores informações em relação a essa situação, em relação a que pé anda essa situação do plano de investidores do Internacional. E eu tenho informações bem importantes em relação a isso. Então, primeiro questionamento: foi só promessa de campanha? Parou? Não, não parou e está correndo neste momento no Conselho Deliberativo do Internacional. Esse plano de investidores foi apresentado pela atual gestão do Inter no primeiro semestre desse ano. Foi apresentado ao Conselho Deliberativo com todos os detalhes. Mas o Conselho decidiu montar uma comissão especial para analisar mais profundamente, analisar os detalhes deste plano para aprovar ou não. E é importante ressaltar o seguinte: embora essa comissão aprove ou não este plano, ele pode ir para votação de qualquer jeito. A comissão somente vai dar um parecer. O que achou dessa situação? Você acha que realmente é algo bom para o clube ou pode ser algo danoso para o clube no médio e longo prazo? Mas independente do parecer, esse plano pode ir para votação e vai para votação no Conselho Deliberativo do Internacional. É óbvio que um parecer negativo dificulta uma aprovação, torna as coisas mais difíceis. E caso tu não saiba mais detalhadamente ou não tenha entendido essa palavra debêntures, plano de investidores, eu vou te explicar de uma maneira mais simples possível. Nesse momento o Inter paga altos juros bancários. O Inter paga em torno de 70 milhões de reais por ano, somente em juros bancários. É algo muito caro e que tem saído muito caro, tem sido muito danoso ao Internacional. Com este plano, o Inter pretende fazer o seguinte: arrecadar com investidores 200 milhões de reais. O Inter pega estes 200 milhões dos investidores e paga essas contas bancárias, essas dívidas bancárias. Lembrando, hoje o Inter tem uma dívida total na casa dos quase 700 milhões de reais. Então o Inter pagaria 200 milhões dessa dívida, se livrando, digamos assim, destes juros abusivos, ou de grande parte deles que acabam acumulando e que o Inter tem um curto prazo dessas dívidas, de algumas dessas dívidas, para pagar. Então, basicamente, o plano é o seguinte: pegar esses 200 milhões, pagar dívidas que o Inter hoje tem curto prazo para pagamento e juros abusivos, juros altíssimos, que são danosos ao clube, enquanto vai ter para pagar aos investidores, para retornar o investimento dos investidores, um prazo muito maior do que tem hoje com os bancos, por um juro muito, mas muito menor do que hoje paga para os bancos. Nessa sexta eu conversei com um importante dirigente do Inter em relação a isso, que disse que é essencial que isso seja aprovado para a saúde financeira do Internacional. Porque, repito, hoje a dívida está na casa dos quase 700 milhões de reais. E o Inter, e isso inclusive ele também me falou e eu concordo perfeitamente, tem ficado cada vez mais para trás de outros grandes clubes do futebol brasileiro, com a chegada das SAFs e também, obviamente, dos clubes que já eram bem estruturados financeiramente. Casos de Flamengo e Palmeiras. E ele lembrou bem que no início desse ano o Inter saiu na frente, fez boas contratações, contratou bons jogadores, reforçou bem o elenco, animou o torcedor, mas que com o passar do ano, com os investimentos das SAFs, o Inter acabou novamente ficando para trás. E com essa dívida crescendo ano após ano, pagando 70 milhões de reais por ano somente em juros, o Inter vai ficar cada vez mais para trás. Então o objetivo colorado é justamente conseguir pelo menos se livrar desses juros enormes que o clube paga todos os anos. Então ele disse que isso é essencial para a saúde financeira do Internacional. Mas nesse momento esse assunto está nas mãos dessa comissão especial montada pelo Conselho Deliberativo do Internacional, que aliás tinha 60 dias para emitir um parecer. Esse prazo
já estourou e ainda não emitiu. Mas de qualquer maneira, esse assunto vai para votação, essa pauta vai para votação no Conselho devido à sua importância. Outro ponto importante que com certeza tu viu na thumbnail desse vídeo são 100 milhões de reais. Isso porque esse dirigente me garantiu novamente que o Inter já tem 100 milhões de reais garantidos. Ou seja, metade da meta deste plano. A meta é 200 e o Inter já tem 100 milhões de reais garantidos com investidores. Ele não quis me dizer os nomes desses investidores, mas disse que o Inter já tem garantido, já tem fechado, só cabe agora ao Conselho Deliberativo realmente aprovar a execução deste projeto. Sobre os bilionários, Sonda e Elusmar, duas figuras que ficaram muito populares, principalmente nessa última eleição do Internacional, sendo utilizada por ambos os lados. Eles vão participar desse plano? Vamos lá, o que eu consegui apurar foi o seguinte, que a gestão do Internacional já conversou com o Elusmar. Eu realmente não tenho a confirmação se ele topou ou não topou, ou se ele pode ser justamente esse investidor desses 100 milhões de reais, ou um dos investidores desses 100 milhões de reais, porque cabe ressaltar, ele fez campanha ao lado do presidente Alessandro Barcelos e disse que estaria disposto a investir no clube, mas eu não tenho essa confirmação se é ele este investidor ou um desses investidores já confirmados. O que eu tenho de confirmação é que o Inter já conversou com ele. A gestão de Alessandro Barcelos já conversou com Elusmar Maggi. Sobre Delcir Sonda, o que me confirmaram foi o seguinte, que o Inter vai procurar o empresário, que apesar de ele ter estado ao lado da oposição, da concorrência na última eleição, sendo peça importante da campanha do Roberto Melo, neste momento isso já passou e que ele vai ser sim procurado após a aprovação por parte do Conselho Deliberativo. Ou seja, o Conselho aprova o plano, bom, tá tudo encaminhado para começar a acontecer, aí o Inter, a gestão do Internacional vai conversar com o Sonda, vai apresentar mais detalhadamente e vai pedir esse voto de confiança para investimento. Então sim, nós podemos ter Elusmar Maggi e Delcir Sonda, duas figuras muito importantes, muito populares na última eleição, investindo juntos no Internacional neste plano de debêntures, neste plano de investidores que o Internacional está fazendo. Como o objetivo desse vídeo é justamente esclarecer essas dúvidas de vocês, porque eu tenho visto que essa pergunta tem aparecido com frequência nos comentários dos meus vídeos, então eu não vou entrar em pormenores, em maiores detalhes de fundos, de bancos, porque isso vocês acham na maioria dos sites de notícias que já falaram sobre essa situação. O objetivo desse vídeo é justamente atualizar a quantas anda isso, para mostrar que realmente também não foi somente promessa de campanha, as coisas estão acontecendo. E também trazer para vocês de forma mais simplificada o que é, para que vai servir isso e se realmente, quem realmente pode participar deste fundo que vai ser tão importante para a saúde financeira do Internacional. E agora sim, antes da gente encerrar esse nosso papo, eu quero te convidar a comentar. O que tu acha dessa ideia, desse plano do Inter? O Conselho deve aprovar? Tá certa a comissão em estar fiscalizando, elaborando um parecer? Ou tu acha que só estão dificultando as coisas? Comenta por aqui. Vamos trocar aquela ideia bacana de sempre. E se tu gostou do vídeo e ainda não era inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho, porque assim tu não perde absolutamente nada. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!